Olá, salve, salve nação tricolor, estamos juntos aqui para mais um momento um tanto quanto complicado para o nosso São Paulo. Embora esteja na frente do seu grupo, São Paulo vem de 2 derrotas. E depois dessas 2 derrotas consecutivas, o São Paulo enfrenta, como eu disse, esse momento crítico sob o comando do novo técnico Thiago Carpini. O grupo do Tricolor é um dos mais concorridos do Campeonato Paulista. E o próximo adversário, amanhã, é o Red Bull Bragantino, que na última edição do Brasileiro terminou à frente do São Paulo. No entanto, faz uma campanha irregular nesse Campeonato Paulista de 2024. O duelo entre o Tricolor do Morumbis e o Massa Bruta, como assim chamado Bragantino, acontece nesse sábado, dia 17, no Morumbi, em São Paulo. O Tricolor, como eu disse a princípio, vive o pior momento da temporada. E a vitória é fundamental para manter o time na zona de classificação sem depender de combinação de resultados. E após 2 derrotas consecutivas, como eu falei, o São Paulo do Thiago Carpini está enfrentando o momento mais crítico desse ano, depois de lograr êxito de quebrar o tabu contra o Corinthians na Neoquímica Arena e de ganhar a Copa do Brasil em cima do grande rival Palmeiras. E o São Paulo agora no Campeonato Paulista estava embalado, mas sofreu 2 derrotas. E não apenas sofreu 2 derrotas. Para mim, não jogou bem, não convenceu. São Paulo não está tendo aqui uma dinâmica, um entrosamento necessário. Parece que não tem um esquema bem entrosado, né? E outra coisa interessante, para esse jogo, alguns desfalques confirmados, como, por exemplo, o lateral direito Rafinha, que tem uma lesão na perna esquerda, no semitendíneo. E o meio-campista Rodrigo Nestor ainda se recupera da cirurgia no joelho esquerdo. O meio-atacante Wellington Rato tem uma lesão no músculo reto temoral da coxa esquerda e o atacante Lucas uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda. Esses são os desfalques confirmados. E ainda tem o Igor Gomes, o lateral direito também, que se lesionou, uma incógnita, não sabemos se vai retornar ao jogo. E nesse último jogo, São Paulo perdeu para o Santos, um jogo meio conturbado, com muitas reclamações aí contra a juíza a Edna. E, por outro lado, o Campeonato Paulista, o Bragantino venceu a Ponte Preta em casa por 1-0. E o retrospecto geral entre as equipes registra 52 jogos, com 26 vitórias do São Paulo, 13 empates e 13 vitórias do Bragantino. Ou seja, o São Paulo tem um dobro de vitória sobre o Bragantino. E no último jogo entre as equipes, o placar foi de 1-0 para o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro de 2023. O RB Bragantino está 4 jogos sem perder. E os 5 dos últimos 7 jogos do São Paulo tiveram menos de 2,5 gols. E nos últimos jogos o Bragantino abriu o placar em 6 das últimas 7 partidas. A provável escalação para o São Paulo é essa. No gol, Rafinha, que ainda é uma incógnita, ou aí Moreira, ou até mesmo Igor Gomes. É uma incógnita na lateral direita, como a gente viu no último jogo, que não tinha realmente um lateral direito de ofício. Mas temos aí Diego Costa, Arboleda na defesa, Wellington, Pablo Maia, Alisson, Bombadilha e Luciano, Juan ou Eric e Caleri. E o retrospectivo, eu fiz aqui o retrospectivo dos últimos jogos do São Paulo e o Bragantino. Em 8 de novembro de 2023, São Paulo 1-0 em cima do Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. 9 de julho de 2023, Bragantino 0, São Paulo 0, foi um empate também pelo Campeonato Brasileiro de 2023. No dia 8 de fevereiro de 2023, pelo Campeonato Paulista, Bragantino 2, São Paulo 1.
E no dia 14/8/2022, pelo Campeonato Brasileiro de 2022, São Paulo 3, Bragantino 0. No dia 23 de março de 2022, ainda pelo Campeonato Brasileiro de 2022, Bragantino 1, São Paulo 1. Na classificação geral, o São Paulo ocupa a 5ª posição aí, tá? Na 5ª posição, com 13 pontos, lembrando que ele tem um jogo a menos, né? E no topo da tabela da posição geral está o Santos, depois o Palmeiras, em Bragantino, Internacional de Limeira e depois o São Paulo, que tem os mesmos pontos do Internacional de Limeira. No grupo do São Paulo, nós temos a seguinte classificação. Em primeiro lugar, o São Paulo com 13 pontos, com 7 jogos. 7 jogos. Um empate, 4 vitórias, um empate, 2 derrotas. Fez 10 gols e sofreu 6, e tem um saldo de gols de 4, 62% de aproveitamento. Em segundo lugar está o Novo Horizontino com 12 pontos, com 8 jogos, ou seja, um jogo a mais que o São Paulo. Em terceiro lugar está o São Bernardo com 12 pontos, com 8 jogos, um jogo a mais que o São Paulo. Em quarto lugar está o Botafogo com 8 pontos, certo? Também com 8 jogos. Está vendo aí que nesse grupo tem uma grande rivalidade, uma grande competição, uma grande paridade, né? Todos têm chance ainda de classificação, embora o São Paulo esteja em primeiro lugar, com 13 pontos, mas é só um ponto de vantagem acima do segundo e do terceiro, e 5 pontos, 4 pontos, 5 pontos à frente do último colocado. Mas lembra que o São Paulo tem um jogo a menos. Agora, esse jogo vai pegar fogo, porque o São Paulo precisa se recuperar para mostrar a força do seu elenco, da sua equipe. Eu, particularmente, tenho visto que não há um entrosamento ainda do Ferreirinha, ele não tem brilhado. O próprio Eric está jogando melhor, está solto, mas não está bom de pontaria, de finalização. São Paulo está sofrendo por falta de jogadas de infiltração, de ultrapassagem, está errando muitos passes. Eu vejo que o meio-campo está embolado entre Luciano e Galopo, parece que os dois não dá para jogar junto ali, que fica meio embolado. Então o São Paulo está faltando aí uma definição tática bem visível e o entrosamento desse elenco, que é um elenco promissor. Mas vamos lá torcer mais um jogo aqui no nosso Morumbis, torcer para o nosso tricolor se reerguer, se recompor e não apenas ganhar, mas convencer. E que o técnico, Thiago Carpini, que é um bom técnico, consiga realmente encontrar liga para esse time. Então vamos lá mais uma vez encher o Morumbis, coisa que a nossa torcida São Paulina sabe fazer, e vamos torcer para que o São Paulo faça um bom jogo nesse sábado, nessa noite de sábado, e como eu disse, ganhe, vença e convença. Para cima, tricolor!